Abra a palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre a Santa Ceia hoje. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 20. Vamos começar do 17, que vai dar para ler, para entender bem o texto. Enquanto você procura aí, tem alguém que é pedagoga aqui? Tem? Tem? Uma, duas, quem mais? Mais lá, olha quanta gente. Irmãs, precisamos de vocês. Precisamos de vocês, dar uma força para nós aqui. Final do culto, nos procure, por favor. Nos procure, queremos trocar uma ideia com vocês, amém? Faz favor. E no cultinho, irmãos, estamos precisando de pessoas para trabalhar no cultinho. Aqui das crianças, irmãs, pequenininha, do berçário, as irmãs não aguentam ficar direto ali com as crianças. É pesado, pesa. Então tem que fazer rodízio. Se as irmãs sentirem de ajudar a cuidar dos pequeninos, nos procure no final do culto. Procure a esposa do pastor Joel. Ela vai estar dando orientação para vocês. Amém? Vamos lá? Verso 17, capítulo 11, de primeira carta aos Coríntios. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí é nesse versículo que nós vamos trabalhar. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler. Senhor, que o Senhor possa estar falando conosco, falando com a igreja, sobre, Senhor, a Santa Ceia. É o motivo pelo qual estamos aqui nesta noite, para cear contigo. Todos, Senhor, vieram com este propósito, de cear com o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, e falar conosco. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém? Amém. Falando em examine-se, irmãos, é uma palavra. Muitas vezes nós vamos fazer alguma coisa, nós pensamos para fazer, nós vamos fechar um negócio, nós pensamos, analisamos antes de fazer. Você vai decidir fazer alguma coisa, você consulta a sua esposa para você não fazer nada errado. E
nesse texto aqui, irmãos, o examine-se é da mesma forma. Quando não é só quando a gente vem para o culto da Santa Ceia, mas quando é a semana da ceia, eu tenho certeza que muitas pessoas já começam a examinar a sua mente, já começam a falar com Deus: Senhor, será que eu falei tal coisa e desagradei ao Senhor, ou desagradei aquele irmão, ou desagradei aquela irmã? Então você já começa a pedir perdão ao Senhor pelas suas falhas, seus erros, porque você quer participar do corpo e do sangue do Senhor dignamente e não indignamente. Os irmãos de Corinto não estavam celebrando a ceia do Senhor corretamente. Eles chegavam ali, se juntavam, comiam demais, bebiam demais. Então eles não estavam celebrando a ceia corretamente. E sua reunião estava fazendo, em vez de fazer bem, estava fazendo mal para eles. Porque se embriagavam, e quando se embriaga, o que acontece? Fala coisas que não deve, começa a acusar pessoas, e Deus não se agradava disso. Eles haviam ligado a ceia do Senhor a uma festa de amor, é uma comunhão. Oh, que gostoso, vamos para a ceia hoje, vamos comer, vamos beber, é uma maravilha, todo mundo junto ali, comendo, bebendo. Eles achavam isso, porque não tinham esclarecimento, não tinham orientação. Foi um momento de doce comunhão e partilha. Cada família trazia comida, os ricos partilhavam com os pobres. O pão e o vinho para a ceia do Senhor era fornecido pelo local. Então, irmãos, a gente vê que eles não tinham a consciência que nós temos hoje, que é o corpo e o sangue de Jesus. Eles não tinham. Se chegasse numa mesa dessa para eles, isso aqui não ia dar nem para o começo. Já iam pegar, começar a partir o pão, já distribuir um pedaço para cada um. E na minha época, irmãos, na minha época passada, era assim que a gente fazia, viu? A gente partia o pão, lavava as mãos. Lembra, Branco? Lembra? Não é dessa época, né? Não, né? A gente partia o pão, lavava as mãos e partia o próprio pão e dava aos irmãos. E naquela época o pessoal comia à vontade. Tudo isso funcionou muito bem até que o pecado começou a exercer sua influência e algumas coisas muito desagradáveis aconteceram. Porque, como falei, o vinho atrapalhava, ou então os mais pobres não conseguiam se alimentar do que os mais ricos traziam para a ceia. Então aqueles que tinham mais comida começaram a desprezar e negligenciar os pobres. A congregação foi dividida em grupinhos e cada um só comia com aqueles que estavam com eles. Nós temos que estar em amor, em comunhão uns com os outros, para podermos fazer parte do corpo e do sangue do Senhor. Paulo convida-os a examinar a si mesmos para que eles pudessem participar de uma maneira correta da Santa Ceia. Eles estavam fazendo tudo errado e Deus não se agradava. Nós, irmãos, podemos não estar pecando da mesma forma que eles pecaram, mas continua sendo um bom conselho examinar a nós mesmos e não necessariamente apenas na mesa do Senhor. Convém a nós, irmãos, hoje é dia de tomarmos a Santa Ceia. É dia de você se examinar sua mente, seu coração. Senhor, eu posso participar da Santa Ceia? É você e Deus, irmãos. Nós estamos aqui, mas nós não impedimos ninguém, irmãos, de participar do corpo e do sangue de Jesus. É você com Deus. Se teu coração fala, você não vai tomar Santa Ceia hoje. Deus falou com você, tocou no seu coração. Aguarde. Agora, o porquê que Deus tocou no seu coração para não tomar? Peça perdão a Ele. O perdão, irmãos, move todos os pecados. O perdão
aniquila todos os pecados diante de Deus. Então vamos ver algumas coisas aqui. Por que examinar a si mesmo em tudo? Afinal, não é mais fácil julgar alguém? Ao invés, irmãos, de olharmos para nós e examinar a nós mesmos, é muito mais fácil falar: Deus, mas aquele irmão lá, hein? O senhor está vendo como que ele está agindo errado? Senhor, você está vendo aquele meu vizinho? Ele trai a esposa. O senhor está vendo? O senhor não vê essas coisas? Mas Deus fala para você examinar o seu coração, não dos outros. É o seu coração que tem que ser examinado. O dos outros, cabe a eles, cada um vai dar conta a Deus do que fazem. Não é nós que vamos resolver o problema do outro. Você tem que cuidar dos seus problemas, da sua vida. Eu tenho que cuidar da minha vida. E quando eu penso em cuidar dos outros, Deus me pune, Deus me repreende e fala: por que você está olhando para o outro e não olha para você? Como é aquele caso daquele versículo: por que você quer tirar o argueiro do olho do teu irmão e tem uma trave enorme no teu olho? Por quê? Porque Deus nos julgará e Ele conhece os nossos corações. Quando porque nós examinamos a nós mesmos, tudo. Deus nos julgará e Ele conhece os nossos corações. Se você hoje pedir perdão ao Senhor, se você hoje falar: Senhor, eu estou aqui, vim na igreja pela Tua misericórdia. Senhor, hoje eu estou aqui porque eu sei que eu vou sair daqui totalmente diferente, porque eu vim para pedir perdão ao Senhor. Que eu vim para ser mudado. E Ele vai te mudar nessa noite. Porque é o teu coração que manda. É o teu coração que coordena a tua vida. Não podemos julgar o coração de ninguém. Conhecemos apenas o nosso. Você só conhece o teu coração. Nem da sua esposa ou do seu esposo você não conhece. Nem do seu filho. Porque nossos pensamentos não são iguais. Pessoas são gêmeas, parecidíssimas, pensamentos diferentes. Por que Deus faz isso, irmãos? Já pensou se nós pensássemos igual? Todo mundo pensasse igual? Não teria graça? Deus nos deu livre-arbítrio para pensarmos e agirmos como nós queremos. Você é obrigado a servir a Deus? Não. Você tem livre-arbítrio para servir a Deus ou não. Fomos comprados pelo sangue do Senhor, por isso que estamos aqui para servi-lo. Então nosso livre-arbítrio diz: você vai servir a Deus, você vai buscar ao Pai Todo-Poderoso, você vai servir a Ele. Que é Ele que te criou, Ele que restaurou sua vida, Ele que te salvou. A palavra de Deus diz que Deus irá julgar-nos se não limparmos nossas próprias vidas. É nesse momento da Santa Ceia, da mesa do Senhor, é que Deus vai purificar e vai limpar você. Se você quiser. Você não é obrigado. Se você quiser. Os cristãos de Corinto estavam doentes e fracos por causa do seu abuso. Eles abusavam. No verso 30 aí, até o 32. Eles abusaram naquele momento. Por isso que a palavra diz: há muitos fracos e doentes e muitos que dormiram. Então, queridos irmãos, nós temos que andar o mais correto possível diante da palavra de Deus. E não fugir, irmãos, como o pastor Joel pregou de manhã. Não fugir das lutas. Não fugir dos problemas. Não fazer como Elias, que correu lá para a caverna, sendo que tinha mais 7 mil pessoas que estava do lado dele. E ele achou que não tinha mais ninguém. Você não deve fugir de lugar nenhum, irmãos, da luta, dos problemas que sobrevêm. E se passar por dificuldades, e se pecar, e se estiver errado, há um Deus Todo-Poderoso, um advogado justo para nos perdoar quando erramos. Quantas vezes, pastor? Quantas vezes você pedir com fé, pedir com o coração quebrantado, Ele te perdoa. Mas Ele fala uma coisa: filho, não continua, né? Não vai continuar pecando, né?
Que você pede perdão hoje, amanhã peca de novo. Pede perdão amanhã, peca depois da manhã de novo. Deus não se agrada. Então devemos pedir perdão e não errar novamente. Amém? Deus deu-nos a mesa do Senhor como meio de levar nossas vidas de acordo com a sua vontade. Isso aqui, irmãos, essa mesa do Senhor, corpo, sangue do Senhor, é para que nós tenhamos vida em Cristo. Vida mês a mês no Senhor, aguardando a sua volta, aguardando Ele vir buscar a cada um de nós. Aqui vemos uma demonstração do grande amor de Deus. Devemos nos perguntar se estamos vivendo uma vida digna de Cristo. Você tem se perguntado isso? Deus, eu estou vivendo uma vida digna de estar participando do teu corpo, do teu sangue? Estou vivendo uma vida digna de estar aqui adorando o Senhor com meus irmãos? Ou eu tenho uma vida dupla? Lá fora eu tenho uma vida e aqui dentro da igreja outra. Deus não se agrada, irmãos, o que nós somos aqui. Nós somos santos aqui, temos que ser santos lá fora. Nós temos uma vida com Deus aqui, lá fora temos que ter a mesma vida com Deus. Não podemos ser aqui de uma forma e lá de outra forma. Deus não se agrada de nós dessa forma. Além disso, podemos tomar consciência de algo de bom em nós, bem também como ruim. Você tem coisas boas, você tem forma de você pensar boas, você tem forma de você pensar erradas. Mas, irmãos, quando você pensa, você fala, Senhor, será que esse pensamento é de Ti? Será que esse pensamento é do Senhor? Está te agradando esse pensamento meu? Esta acusação está agradando ao Senhor? Temos que pensar, irmãos, antes de agir. Pensar antes de tomar decisão. Os irmãos de Corinto se fizeram indignos por causa do egoísmo. Um queria ser mais que o outro. Nós olhamos um pouquinho ali atrás, lá em Marcos capítulo 13, a gente vê os discípulos reunidos, Jesus manda ele preparar a mesa. Você vai encontrar um homem lá na rua com um cântaro d'água, acompanhe ele e ele vai te mostrar os aposentos onde eu quero que prepare a ceia. E no decorrer ali dessa conversa, eles vão à noite para tomar a Santa Ceia. E chegando ali, o que acontece, irmãos? A hora que o Senhor começa a distribuir a ceia, Ele diz, um vai colocar a mão juntamente comigo na mesa. Esse é o que me trai. Os irmãos já pensaram que palavra dura? Entre os 12 apóstolos ali, um vai colocar a mão juntamente comigo, esse é o traidor. Imagina o alvoroço que houve no meio. Mas é você, é você, é você, sou eu. Quem vai ser esse? Quem que vai trair o mestre? Quem que vai trair o Senhor? Imagina a hora que colocaram a mão ali, irmãos. Ele colocou a mão e Judas colocou a mão. Os irmãos imaginem como que ficaram os outros. Que situação que ficou. E mesmo assim, irmãos, Jesus distribuiu a ceia a eles. E a gente vê naquela parte ali, o que a gente vê ainda? A gente vê depois de tomar a ceia, ainda os discípulos discutindo quem seria o maior. Olha que situação. Quem seria o maior entre eles? O mestre pronto ali para ser crucificado, pronto para se entregar sua vida por todos, e eles discutindo quem seria o maior. Olha que situação, irmãos. Voltando aqui de novo. Se nós egoisticamente recusamos ajudar os outros, como nos sentimos na mesa do Senhor? Se nós não podemos ajudar nosso próximo, irmãos. Eu pedi a semana passada, eu me lembro. Quem se lembra? Eu pedi para os irmãos trazer 1 quilo de alimento. E de manhã eu vi bastante alimentos, cestas básicas. Mas muitos nem se lembraram, esqueceram. É para ajudar o nosso próximo. Porque nós muitas vezes nos lembramos de ajudar aqueles que estão mais próximos de nós.
mas esquecemos daqueles que estão longe, que precisam de uma ajuda, precisam de um alimento, precisam de uma cesta básica, precisam de algo que nós temos em nossa despensa e eles não têm. A situação está difícil, pastor, eu sei, mas 1 quilo de alimento para nós, irmãos, não é nada. Não é nada. E eles ali, irmãos, o que acontecia? Eles se recusavam muitas vezes a ajudar os outros. E o Senhor diz que nós temos que ajudar o nosso próximo, amar o nosso próximo, estar junto com Ele, todos os dias, todos os momentos. Estar junto, ajudando, orientando, cuidando. Se não queremos levar as cargas uns dos outros, como podemos contemplar aquele pecador? Se nós não podemos levar a carga um dos outros, como nós podemos evangelizar? Como nós podemos falar do amor de Deus àquele que está perdido lá na rua? Aquele mendigo? Aquele que precisa de uma atenção, um abraço? Muitas vezes nós negligenciamos, desviamos dele. Vir à mesa, irmãos, com outras coisas em nossas mentes é indigno. Nós adentramos aqui, vamos tomar do corpo e do sangue, mas virmos à mesa com pensamentos, irmãos, longe daqui, pensamentos em outras coisas, aí do mundo fora, nós estamos fora de um contexto bíblico. Como Deus vai nos abençoar? Se estamos aqui, estamos ligados aqui, Senhor, daqui a pouco vou tomar a Santa Ceia. Após a palavra, vou tomar da Santa Ceia. Após a palavra, eu vou estar tomando a ceia e vou estar ouvindo o coral cantar. É isso, irmão, que nós temos que passar na mente. Muitas vezes estamos aqui, estamos lá em casa. Estamos aqui, estamos pensando no nosso filho que ficou. Estamos aqui, estamos pensando longe. Nossos pais. Se estamos preocupados com coisas aí fora, como podemos discernir o corpo de Cristo? Como podemos discernir o corpo do Senhor? Somente Cristo, com o pensamento, deve ocupar as nossas mentes. Somente Ele, irmãos, neste momento, ocupar nossas mentes com Ele, e mais nada. Não deve haver raiva ou ódio em nossos corações. Já pensou, irmãos, tomar do corpo e do sangue do Senhor? E durante o dia teve uma discussão em casa, teve uma discussão com o esposo, com a esposa, com o filho, e vem tomar a Santa Ceia. É que eu falei no começo, aqui é lugar de perdão. Pode ocorrer o que foi em casa, mas chegou aqui, irmãos, Senhor, me perdoa. Senhor, eu errei. Senhor, não quero mais errar. Eu quero participar hoje do teu corpo e do teu sangue. Eu não quero errar mais. Não podemos amar verdadeiramente a Deus e odiar o próximo. Eu amo verdadeiramente o meu Deus, mas o próximo fica de lado. O próximo não me interessa. O próximo é outro problema. É problema do pastor. É problema dos líderes da igreja. Não, irmãos. O próximo é problema teu. É problema meu. Se nós não amarmos o nosso próximo, irmãos, nós não vamos entrar no céu. Nós não vamos chegar lá. Temos que amar o nosso próximo a cada dia e não odiar a ele. Ao pensar no amor visto no Calvário, podemos deixar de amar os outros? Não. Vocês se lembram, alguns dias atrás, tínhamos uma cruz aqui na frente. Todos depositaram aqui, escreveram e depositaram aqui nos pés da cruz. Deus se agradou da sua atitude. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, porque você, tudo que você tinha em mente, você depositou aos pés da cruz. Tudo que você pensou, ou talvez estava agindo erradamente, você depositou aos pés da cruz. Você escreveu e depositou aos pés da cruz. E tenha certeza que Deus olhou e viu o seu pedido. E Ele vai abençoar a sua vida. Vai abençoar seu filho, vai abençoar sua filha, vai abençoar os pedidos que você colocou diante de Deus. Deus se agrada quando você faz isso, irmãos. Você se coloca diante da cruz e fala: Senhor, me perdoa porque eu não era digno de estar aqui, mas hoje eu sou digno, porque o Senhor me comprou pelo teu sangue.
Se confessarmos nossos pecados a Cristo, irmãos, novamente é mais fácil confessar os pecados dos outros. Falar do pecado do outro, confessar o pecado do outro. Mas o seu pecado muitas vezes é difícil você confessar. Confesse hoje o seu pecado ao Senhor. Confesse perante a mesa do Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai mudar, vai transformar você. Vai mudar seus pensamentos, suas atitudes, seu modo de pensar. Mas ninguém conhece o nosso pecado como nós conhecemos. Só você conhece seu pecado. É você e Deus. Eu não conheço. A não ser que você fale. Senão, eu não conheço. Mas Deus conhece e sabe se você hoje está pedindo perdão a Ele, ou já pediu, ou vai pedir. Ele sabe todas as coisas. E Ele quer te abençoar nesta noite. Ele quer que você saia daqui com refrigério da sua alma, abençoado e cheio da unção de Deus. Nós não podemos manter os nossos pecados em segredo diante de Deus. Será que você está guardando o pecadinho lá? No cofrinho lá, do lado do coração? Esse eu não vou confessar não, Senhor. É todos os pecados. Confesse todos os pecados ao Senhor, e Ele vai limpar a tua alma. O médico pode curar o corpo apenas se formos a Ele e dizer que estamos doentes. Você concorda com isso? Você está doente, você vai no médico e pede para ele, ele vai te dar um remédio para te curar. Então, se você está com algum pecado, está sentindo algum peso nessa noite, você vai pedir ao médico dos médicos, ao Senhor Todo-Poderoso, e Ele vai te perdoar. Ele vai sarar você. Ele vai curar a sua alma. Tua alma talvez está aflita, Ele vai curar a sua alma. Ele vai te libertar, tirar esse peso, esse fardo que você está carregando aí, Ele vai te libertar. Vai tirar esse fardo do seu ombro. E vai colocar paz, alegria, amor na sua vida. Arrependimento não é apenas sentir pena, mas mudar o seu comportamento. Senhor, me arrependi. Obrigado, o Senhor me perdoou. Obrigado, Senhor, senti o refrigério de Deus. Mas não peques mais. O que Jesus falou para aquela prostituta? Alguém te acusou? Ninguém vai te atirar pedra? Ela falou, não, Senhor, eles foram embora. Então eu também não. Vai, levante-se, vai embora, não peques mais. Então é isso que o Senhor quer da sua vida. Se pecou, se transgrediu, o Senhor vai te perdoar, mas Ele diz, não peques mais. Não peques mais. Não fica olhando coisas que não deve na televisão, não fica olhando coisas que não deve no computador, às madrugadas, não fica olhando a internet. Longe dos pais, filhos. Mas não peques mais. Errou, mas não peques mais. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para comer deste pão e beber deste cálice. O pecado pode ser divertido por um tempo, mas é perigoso. Muitas vezes eu ouvi pastor falar que o pecado é gostoso. A pessoa peca, acha o pecado gostoso. Por quê? É uma atração da carne. Satanás envolve a pessoa e a pessoa começa a achar que tudo é gostoso. Vai para algum lugar, é gostoso. Lugar que não pode, é gostoso. Faz coisa errada, é gostoso. Mas quando cai em si, muitas vezes as coisas mudam. Então temos que mudar a nossa atitude, irmãos, diante de Deus. O arrependimento é como uma cirurgia. Sabe o que acontece? Ela dói. Dói o arrependimento, mas ele cura. Ele dói, mas ele cura. Quando você se arrepende de todo o coração, é dolorido. Senhor, pedir perdão para o irmão, pedir perdão para uma irmã, pedir perdão para um parente, é dolorido, irmãos. Mas aí há a cura de Deus. Quando você toma essa decisão, a cura, a limpeza, a purificação da sua mente, seu coração, e as coisas começam a mudar. Já estou encerrando, irmãos. Não adianta pedir perdão se não estamos dispostos a arrepender. Se você não está disposto a arrepender, não peça perdão. Mas se você vai pedir perdão hoje ao Senhor,
tenha certeza no seu coração que você é uma pessoa arrependida e vai mudar para que não aconteça novamente na sua vida, para que você participe do corpo e do sangue do Senhor. Fazer um autoexame é uma parte muito importante da vida nossa. É mais necessário que um exame físico. Não é apenas para os domingos na mesa do Senhor, na ceia do Senhor. É uma necessidade diária para o nosso bem-estar espiritual. Todos os dias, irmãos. Você lembra de Jó? O que Jó estava fazendo, irmãos? No início, antes de acontecer tudo aquilo com ele, seus filhos faziam festas, seus filhos estavam lá bebendo, estavam lá cantando, dançando, e Jó aqui falava: Senhor, perdoa o pecado dos meus filhos, perdoa o pecado dos meus filhos. Então ele estava longe dos filhos, não estava sabendo o que estava acontecendo, mas ele estava pedindo perdão pelos filhos, pelo pecado dos filhos. É uma necessidade diária para nós pedirmos perdão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Fazendo isso, sua alma será curada. Você viverá feliz e cheios da unção do Senhor. Fique em pé, igreja. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Cássia, por favor. Feche seus olhos. Eu vou fazer uma oração com você. Se você que está em nosso meio, tem alguém em nosso meio que sente de voltar para os caminhos do Senhor, está longe, está desviado dos caminhos do Senhor, e você sente, Senhor, falando assim: Senhor Deus, eu gostaria de voltar para os teus braços. Eu errei, eu pequei. Eu errei, Senhor. Eu fiz coisas que não agradam ao Senhor, mas eu gostaria de voltar para os teus braços, Senhor Deus. Feche todo mundo os olhos. Você tem alguém que quer nessa noite voltar para Jesus, que está longe, saiu dos caminhos e quer voltar? Tem alguém em nosso meio? Dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar com você. Tem alguém que está parado, estava parado, quer voltar para Jesus nessa noite? Ele quer que você examine-se e você coma desse pão novamente e partilhe do sangue dele. Ou tem alguém em nosso meio hoje que gostaria de aceitar esse Jesus que cuida de cada um de nós, esse Jesus que cuida das nossas vidas e cuida de todos os seus filhos? Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus nessa noite? É uma noite de Santa Ceia. Dificilmente a gente faz apelo, né? Noite de Santa Ceia, mas estamos fazendo aqui agora. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador? Dê um sinal com a sua mão. Tem um irmão aqui. Aurélio, vem com esse irmão aqui na frente. O irmão dele listado, é isso. Tem mais alguém que gostaria de aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Nós queremos orar com você. Tem mais alguém, irmão? Está aí atrás, está escondidinho. Ou como eu falei no início, quero voltar, pastor, para os braços do Pai. Eu quero fazer igual o pródigo, eu quero voltar para os braços do papai. Tem alguém? Aproveite hoje, irmãos. Amanhã não sei o que vai acontecer. Amanhã nós não sabemos. Se você sentir Jesus tocar no teu coração, vem aqui na frente correndo. Vem aqui, Ele vai falar contigo. Ele vai falar com você, vai tocar em você, vai transformar a sua vida. Amém?